Eles expulsaram o próprio pai de casa, sem saber que ele tinha 700 mil no banco. Paulo acordava todos os dias antes das 6, mesmo depois de ter passado dos 65 anos. O despertador quase nunca precisava tocar, porque seu corpo já estava acostumado a décadas de rotina disciplinada. Ele levantava sem fazer barulho, lavava o rosto, passava café e sentava à mesa com um caderno antigo de capa marrom, onde anotava cada gasto da casa com letra firme e organizada. Ali estavam registrados anos de contas pagas, compras de mercado, consertos feitos, pequenas entradas de dinheiro de serviços antigos que ainda apareciam de vez em quando. Ele sempre repetia para si mesmo, enquanto conferia os números: organização é o que mantém uma família de pé. Depois fechava o caderno com cuidado, guardava numa gaveta e seguia com o dia. Durante muitos anos, Paulo trabalhou como mecânico autônomo, consertando carros em uma oficina simples que montou no fundo da própria casa. Nunca foi rico, mas também nunca deixou faltar o básico. Enquanto outros gastavam assim que recebiam, ele fazia diferente. Metade do que entrava era separado. Não comentava isso com ninguém, nem mesmo com os filhos. Apenas dizia quando alguém perguntava sobre dinheiro: sempre é bom ter uma reserva. Com o tempo, aquela disciplina silenciosa se transformou em algo muito maior do que qualquer um imaginava. Ele visitava o banco pelo menos uma vez por mês, sempre sozinho, sempre discreto, como se estivesse apenas resolvendo algo comum. Quando voltava, mantinha o mesmo semblante sereno, como se nada estivesse acontecendo. Na mesma casa, viviam Marcos e Camila. Marcos, com quase 40 anos, acumulava tentativas frustradas de negócios que nunca saíam do papel. Ora queria vender peças pela internet, ora falava em abrir um pequeno comércio, mas nunca mantinha foco. Quando algo dava errado, ele não assumia a responsabilidade. Preferia dizer que faltavam oportunidades e que o país não ajudava quem queria crescer. Certa vez, sentado à mesa, reclamou enquanto mexia no celular: se eu tivesse tido mais apoio, hoje estaria em outro nível. Paulo apenas olhou por cima dos óculos e respondeu com calma: apoio não substitui esforço constante. Marcos não gostava dessa resposta, mas também não tinha argumentos. Camila, por outro lado, era mais organizada nas contas da casa, mas igualmente acomodada. Trabalhou por um tempo em um escritório. Depois pediu demissão alegando cansaço e falta de reconhecimento. Desde então, ajudava nas tarefas domésticas e justificava sua estagnação dizendo que precisava cuidar do pai e da casa. Em uma conversa com o irmão, comentou em voz baixa: com o pai já mais velho, a gente não pode se arriscar muito. Se ele não estivesse aqui, talvez eu tivesse ido mais longe. Marcos concordava, reforçando a ideia de que eram eles que sustentavam o equilíbrio da casa, mesmo que a maior parte das despesas continuasse sendo paga por Paulo. Apesar da convivência aparentemente tranquila, havia uma inversão silenciosa de papéis. Paulo ainda pagava contas principais, fazia compras maiores e mantinha a estrutura funcionando. Mas os filhos se comportavam como se fossem os responsáveis por tudo. Quando algum conhecido elogiava a estabilidade da casa, Marcos dizia com orgulho: a gente sempre deu conta. Camila completava: se não fosse nossa organização, isso aqui já teria desandado. Paulo escutava e não corrigia, mas guardava cada palavra. Certo dia, depois de mais uma ida ao banco, Paulo voltou decidido a organizar o futuro. Ele não queria que, após sua morte, os filhos brigassem por bens ou responsabilidades. Chamou os dois para a sala e colocou sobre a mesa uma pasta com documentos. Olhou para eles com firmeza e disse: resolvi adiantar o que já seria de vocês um dia. A casa agora está oficialmente dividida entre os dois, metade para cada um. Marcos arregalou os olhos e pegou os papéis com rapidez enquanto Camila analisava as páginas, tentando entender os detalhes. Marcos abriu um sorriso contido e comentou: então agora está tudo no nosso nome. Paulo confirmou com um gesto simples de cabeça. Camila respirou fundo e disse: isso facilita muita coisa para o futuro. No entanto, a reação que Paulo esperava não veio. Não houve abraço. Não houve emoção verdadeira. Em poucos minutos, Marcos já falava sobre possíveis reformas para valorizar o imóvel e mencionava que, dependendo do mercado,
Talvez fosse interessante vender no momento certo. Camila ponderava sobre dividir espaços, talvez transformar parte da casa em algo que pudesse gerar renda. A conversa mudou rapidamente de gratidão para cálculo financeiro. Paulo observava em silêncio, sentindo um incômodo que não sabia explicar. Enquanto Marcos dizia: "Com essa documentação resolvida, a gente pode planejar melhor nossas próximas decisões." Camila concordava, reforçando que agora tinham autonomia. Ao final do dia, depois que o jantar terminou e as luzes da sala foram apagadas, Paulo caminhou pelo corredor e ouviu, sem que os filhos percebessem, uma conversa que mudou algo dentro dele. Marcos dizia em tom impaciente: "Vamos ser sinceros, o pai já não contribui como antes. A gente precisa pensar no nosso espaço." Camila respondeu mais contida, mas sem discordar: "Ele ocupa muito espaço e a gente acaba se limitando por causa disso." Marcos completou: "Se a casa já é nossa, talvez seja a hora de reorganizar tudo." Paulo permaneceu parado no escuro por alguns segundos, sentindo o peso daquelas palavras. Não entrou no quarto deles, não fez escândalo. Apenas voltou para o próprio quarto e sentou na beira da cama. Olhou para o caderno de capa marrom sobre a mesa e pensou em todos os anos de trabalho, em cada manhã acordando cedo, em cada visita discreta ao banco, em cada sacrifício que nunca foi anunciado. Murmurou para si mesmo, quase como uma constatação: "Talvez eu tenha me adiantado demais." Essa frase ficou martelando na cabeça de Paulo enquanto ele tentava dormir, mas o sono não veio com facilidade naquela noite. Ainda assim, como fazia há décadas, ele acordou cedo na manhã seguinte e seguiu sua rotina como se nada tivesse mudado. Preparou o café, abriu o caderno de capa marrom, conferiu as anotações e respirou fundo antes de fechar a gaveta. A casa ainda estava silenciosa quando Marcos e Camila se levantaram mais tarde, mas o clima já parecia diferente, mais pesado, como se algo tivesse sido decidido enquanto ele descansava. Os dois se reuniram na cozinha antes de falar com o pai. A conversa foi baixa, calculada, cheia de pausas. Marcos dizia que precisavam tomar uma atitude enquanto ainda tinham controle da situação, e Camila concordava que era o momento de reorganizar a vida, já que a casa agora estava oficialmente no nome deles. Pouco depois, chamaram Paulo para a sala. Ele percebeu o tom sério e sentou-se na poltrona, aguardando. Marcos tomou a iniciativa e foi direto ao ponto, dizendo: "Pai, a gente conversou e achou que é hora de mudar algumas coisas aqui em casa." Camila completou, tentando suavizar a firmeza das palavras: "Agora que a casa está no nosso nome, precisamos reorganizar o espaço e planejar melhor nosso futuro." Paulo escutava sem interromper, mas sentia que o rumo da conversa não seria bom. Marcos continuou, afirmando que o pai já não ajudava como antes, que a renda dele parecia pequena diante das necessidades atuais e que talvez fosse melhor ele buscar um lugar mais tranquilo para viver com a aposentadoria. "Não é nada pessoal, é só uma questão prática", disse Marcos, com uma frieza que contrastava com o discurso. Camila acrescentou que seria temporário, que ele poderia ficar alguns dias até encontrar algo adequado, mas que a casa precisava passar por mudanças e isso exigia espaço. Paulo tentou argumentar, lembrando dos anos em que sustentou tudo sozinho, das contas pagas, das reformas feitas, do esforço constante para manter o teto sobre a cabeça deles. Ele falou com voz firme, sem gritar, dizendo: "Eu construí essa casa com o trabalho de uma vida inteira. Sempre pensei que estávamos juntos nisso." Marcos respondeu sem elevar o tom, mas com decisão clara: "E nós reconhecemos isso, mas as coisas mudam. A casa agora é nossa responsabilidade e precisamos tomar decisões pensando no nosso futuro." Camila reforçou que não queria um conflito, apenas organização. A pressão não veio em forma de agressão, mas em frases repetidas com lógica fria. Disseram que seria melhor para todos, que ele poderia viver com mais tranquilidade em outro lugar, que ali ele já não tinha o mesmo papel. Aos poucos, Paulo percebeu que não se tratava de sugestão, mas de decisão. O convite para permanecer por alguns dias soava mais como prazo do que como gentileza. O silêncio dele foi interpretado como aceitação. Algumas horas depois, Paulo entrou no quarto e abriu o guarda-roupa com calma. Separou poucas roupas, documentos importantes e o caderno de capa marrom. Dobrou tudo com cuidado,
colocou numa mala antiga e fechou o zíper sem pressa. Não houve gritos, não houve despedida dramática. Ao sair pelo corredor, Marcos estava sentado no sofá, com o celular na mão, pesquisando valores de imóveis na região, comentando que talvez, no momento certo, vender fosse uma boa estratégia. Camila fazia contas em um papel, estimando quanto poderiam lucrar se reformassem alguns pontos da casa antes de colocá-la no mercado. Paulo passou por eles e disse apenas: "Espero que saibam o que estão fazendo." Marcos respondeu, sem levantar os olhos: "A gente precisa pensar na própria vida agora." Camila completou que tudo seria para melhor, que era uma nova fase. Ele não respondeu mais nada. Abriu a porta, respirou fundo e saiu. Ao longo do dia, caminhou por ruas que conhecia há anos, mas que pareciam diferentes naquela situação. Não foi para a oficina, não foi para a praça, foi direto ao banco. Lá, conversou discretamente com o gerente, analisou suas aplicações e confirmou que tinha condições de resolver a própria vida sem depender de ninguém. Pela primeira vez, a ideia de usar aquele dinheiro para si deixou de ser apenas reserva e começou a se transformar em possibilidade concreta. No fim da tarde, alugou provisoriamente um pequeno imóvel mobiliado, simples mas organizado. Pagou alguns meses adiantados, garantindo tranquilidade imediata. Ao entrar no novo espaço, colocou a mala sobre a cama, abriu a janela e sentiu um silêncio diferente. Um silêncio que não carregava tensão. Sentou-se à mesa pequena da cozinha e ficou alguns minutos olhando para as próprias mãos, percebendo que a estabilidade que sempre ofereceu aos outros agora precisava servir a ele. Enquanto isso, na casa que deixara para trás, Marcos e Camila conversavam animados sobre planos. Falavam em pintar paredes, em modificar ambientes, em finalmente ter autonomia total. Marcos comentou, com um sorriso satisfeito: "Agora a gente pode fazer do nosso jeito." Camila concordou, dizendo que aquela decisão era necessária para que ambos crescessem. Eles acreditavam que estavam assumindo o controle da própria história, comemorando a liberdade recém-adquirida. Antes de continuarmos, queremos fazer um pedido especial. Queremos manter essas histórias gratuitas e, para isso, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever. Coloque nos comentários a cidade de onde está assistindo a essa história. Muito obrigado e vamos continuar. E assim, enquanto os filhos brindavam a nova fase, Paulo, sozinho no pequeno imóvel alugado, começava a entender que a decisão deles não era apenas sobre espaço, mas sobre valores. Pela primeira vez, pensava seriamente em direcionar tudo o que construiu para a própria dignidade, sem dividir planos com quem não soube reconhecer o que já tinha. Uma semana depois, ele voltou ao banco com a mesma postura discreta de sempre, mas com uma decisão diferente no olhar. Sentou-se diante do gerente e pediu uma revisão completa das aplicações feitas ao longo dos anos. Após alguns minutos analisando números e relatórios, ouviu a confirmação que nunca havia dito em voz alta, nem para si mesmo com tanta clareza. "Senhor Paulo, suas aplicações renderam mais do que o previsto. O valor total ultrapassa R$700 mil." Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, absorvendo aquela informação que representava décadas de disciplina. Então respondeu com firmeza: "Quero reorganizar tudo e usar parte disso para garantir estabilidade agora, não apenas no futuro." Naquela mesma semana, Paulo encontrou um apartamento em um bairro tranquilo, discreto, com estrutura sólida e sem ostentação. Fez a compra à vista, sem parcelamentos, sem promessas. Assinou os documentos com calma e saiu do cartório sentindo que, pela primeira vez, estava investindo diretamente em si mesmo. Iniciou pequenas reformas, trocou pintura, ajustou encanamentos e pediu a instalação de móveis planejados simples, mas funcionais. Ao visitar uma loja de móveis, olhou para um sofá confortável e disse ao vendedor: "Passei a vida inteira escolhendo o mais barato. Hoje quero escolher o que me faz sentir bem." Também renovou o guarda-roupa, substituindo roupas antigas por peças adequadas, discretas e bem cortadas. Além disso, começou a frequentar restaurantes modestos, nada luxuoso, mas lugares onde pudesse sentar com tranquilidade e pedir uma refeição sem calcular cada centavo antes. Em uma dessas saídas,
Ao observar o prato à sua frente, comentou consigo mesmo em voz baixa: eu trabalhei por isso. Não há culpa em aproveitar. A vida que antes era apenas contenção passou a ter espaço para conforto. Enquanto isso, na antiga casa, Marcos tentava transformar a sensação de liberdade em lucro. Ele pesquisava valores de mercado e decidiu que talvez fosse vantajoso vender a parte dele rapidamente para iniciar um novo negócio. Quando apresentou a ideia a Camila, ouviu uma resposta firme: você não pode vender metade da casa sem minha assinatura. A propriedade é dividida igualmente. Marcos retrucou incomodado: então vamos vender tudo e dividir o dinheiro. Camila não concordou de imediato e respondeu que decisões daquele tamanho exigiam planejamento, não impulso. A conversa evoluiu para discussão, revelando que a divisão que parecia simples no papel se tornara um obstáculo prático. Os atritos começaram a se acumular. Marcos queria agir rápido, argumentando que o mercado poderia mudar a qualquer momento. Camila insistia que ele sempre agia sem pensar nas consequências. Você vive correndo atrás de atalhos e depois sobra para mim resolver o problema, ela disse, já demonstrando desconfiança. Marcos respondeu que ela tinha medo de arriscar e que sem atitude nunca sairiam do lugar. A tensão aumentava à medida que percebiam que, sem consenso absoluto, nenhuma decisão poderia ser tomada. Alguns dias depois, enquanto Marcos conversava na rua, um antigo conhecido de Paulo comentou de forma casual que havia visto o pai entrando em um banco conhecido e saindo com uma pasta cheia de documentos. O comentário parecia simples, mas carregava implicação. Seu pai parecia muito tranquilo, como alguém que resolveu algo grande, disse o homem. Marcos fingiu desinteresse, mas aquela informação ficou ecoando em sua mente. Se o pai estava movimentando documentos importantes no banco, talvez houvesse algo que nunca foi revelado. A desconfiança se transformou em investigação silenciosa. Marcos começou a observar discretamente os movimentos de Paulo e, em uma visita ao bairro onde ele havia se mudado, percebeu o novo apartamento, recém-reformado, com móveis novos visíveis pela janela. Ao confirmar no cartório que o imóvel estava quitado à vista, a suspeita se transformou em certeza. O pai não apenas tinha uma reserva, mas uma quantia significativa que nunca foi mencionada. Marcos sentiu o peso da descoberta e murmurou para si mesmo: ele nunca foi tão simples quanto parecia. Naquela noite, voltou para casa decidido a confrontar a realidade. Chamou Camila para a sala e explicou tudo o que havia descoberto, desde a movimentação no banco até a compra do apartamento pago integralmente. Camila ouviu atenta e, à medida que as informações se encaixavam, o semblante dela mudou. Você está dizendo que ele tinha dinheiro suficiente para comprar outro imóvel sem financiamento? Perguntou, tentando confirmar. Marcos respondeu que sim, que o valor envolvido era alto e que, ao que tudo indicava, o pai acumulou muito mais do que deixava transparecer. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ambos compreenderam, naquele momento, que expulsaram Paulo acreditando que ele representava um peso financeiro, quando, na verdade, ele possuía uma reserva considerável construída ao longo de décadas. Camila sentou-se lentamente e afirmou, quase em tom de incredulidade: nós não sabíamos de nada. Marcos completou com voz contida, mas carregada de frustração: se soubéssemos, nada disso teria acontecido assim. A percepção não trouxe alívio, apenas uma constatação amarga. Eles haviam tomado uma decisão definitiva sem conhecer toda a verdade. E agora, diante daquela descoberta, começavam a entender que o pai nunca foi dependente deles, mas exatamente o contrário. No outro dia, pela manhã, Marcos e Camila acordaram mais cedo do que o habitual. A conversa da noite anterior ainda pesava no ar. Sem discutir muito, decidiram ir até o novo apartamento de Paulo. O plano era simples: mostrar arrependimento, reconstruir o vínculo e entender exatamente qual era a situação financeira dele. Quando chegaram ao prédio, trocaram um olhar rápido antes de tocar o interfone. Paulo atendeu e, ao reconhecer as vozes, permitiu a entrada sem entusiasmo. Ao abrir a porta, Paulo os recebeu com postura firme, vestindo roupas novas e adequadas, diferente do homem que eles estavam acostumados a ver em casa. O apartamento estava organizado, recém-pintado,
com móveis escolhidos com cuidado. Camila entrou primeiro, observando cada detalhe e disse: Pai, viemos porque ficamos preocupados com você. Queríamos saber se está tudo bem. Marcos complementou com um tom mais contido: A gente ficou pensando em tudo o que aconteceu. Talvez tenhamos sido duros demais. Paulo os convidou a sentar e permaneceu de pé por alguns segundos, analisando cada expressão. Ele percebeu que a mudança de comportamento não tinha nascido da saudade, mas da informação que agora possuíam. Sentou-se de frente para eles e respondeu com calma: Curioso como a preocupação apareceu depois que descobriram que eu comprei este apartamento. Marcos tentou disfarçar, dizendo que a compra não tinha relação com a visita. Mas Paulo interrompeu com firmeza: Não precisam fingir. Eu sei que souberam do banco. O silêncio que se seguiu confirmou a suspeita. Camila tentou assumir uma postura conciliadora e disse: Nós só queremos entender como você está organizando o futuro. Nunca falamos sobre herança, sobre planejamento. Talvez seja a hora de pensar nisso juntos. Marcos concordou e acrescentou: Afinal, somos seus filhos. Precisamos saber como as coisas vão ficar mais para frente. Paulo respirou fundo antes de responder. Olhou ao redor, como quem revisita mentalmente os últimos acontecimentos, e falou com clareza: Durante décadas, eu guardei metade de tudo o que ganhei. Fiz isso pensando que um dia vocês teriam segurança. Hoje tenho mais de 700 mil reais aplicados. Sempre planejei dividir esse valor igualmente entre vocês quando eu morresse. A revelação alterou imediatamente o ambiente. Marcos arregalou os olhos, enquanto Camila levou a mão à boca, surpresa com a confirmação explícita. Marcos foi o primeiro a reagir e disse quase indignado: Então você sempre teve esse dinheiro e nunca contou? A gente poderia ter planejado melhor. Paulo respondeu sem elevar a voz: Planejado o quê? Eu vi como vocês lidaram com a casa que entreguei. Gratidão durou poucos minutos. Camila tentou suavizar a tensão, dizendo: Pai, nós cometemos um erro. Se soubéssemos da reserva, talvez tivéssemos agido diferente. Paulo a encarou com seriedade e retrucou: Exatamente. Se soubessem, teriam agido diferente por causa do dinheiro, não por causa de mim. A franqueza dele expôs o que os dois tentavam evitar. Marcos mudou o tom e insistiu que a família deveria permanecer unida, que decisões importantes não poderiam ser tomadas isoladamente. Você deveria pensar na gente. Tudo o que construiu é parte da nossa história também. Paulo respondeu com firmeza crescente: Eu pensei em vocês a vida inteira. Pensei quando acordava cedo, quando deixava de comprar algo para mim, quando economizava cada centavo. E no dia em que precisei de respeito, fui convidado a sair da própria casa. Camila tentou apelar para o lado emocional, dizendo que sempre estiveram ao lado dele e que a expulsão foi resultado de tensão momentânea. Paulo não se deixou convencer. Estar ao lado não é dividir teto, é dividir responsabilidade e consideração. Vocês não estavam ao meu lado quando decidiram que eu ocupava espaço demais. Marcos, já alterado, questionou se o pai pretendia simplesmente gastar tudo sem pensar no futuro dos filhos. Paulo respondeu de forma direta: Eu mudei de ideia. Não vou fazer testamento agora. Vou usar o que juntei para viver com dignidade, para não depender de ninguém e para aproveitar o que deixei de aproveitar. A declaração foi recebida com frustração visível. Marcos insistiu que isso era egoísmo, que família deveria pensar em conjunto. Paulo rebateu: Egoísmo é expulsar o próprio pai acreditando que ele não tinha mais valor. Camila tentou mais uma vez, dizendo que ainda era tempo de recomeçar, mas a firmeza dele não se abalou. Recomeçar não significa devolver controle. Eu não sou investimento de ninguém. Sem argumentos consistentes, os dois perceberam que não tinham como pressioná-lo. O dinheiro estava protegido, o imóvel estava quitado, e Paulo demonstrava clareza nas decisões. Levantaram-se devagar. Marcos olhou ao redor do apartamento e murmurou que tudo poderia ter sido diferente. Paulo respondeu apenas: Foi diferente. Vocês escolheram assim. Ao saírem, a sensação não era apenas de frustração, mas de perda de poder. Pela primeira vez, entenderam que não tinham controle sobre o patrimônio que imaginavam garantir no futuro. O pai que julgavam dependente mostrava-se independente, organizado e decidido.
E enquanto desciam pelo elevador em silêncio, compreendiam que a maior mudança não era financeira, mas de posição. Eles já não comandavam a situação, e Paulo não estava disposto a voltar atrás. Algumas semanas depois, o clima dentro da antiga casa já não era de entusiasmo, mas de tensão constante. A conversa sobre liberdade deu lugar a discussões frequentes sobre dinheiro e decisões mal calculadas. Marcos, inconformado com a negativa do pai, decidiu que precisava agir por conta própria. Passou dias pesquisando formas de levantar capital e chegou à conclusão de que poderia usar sua parte da casa como garantia para um empréstimo bancário. Sem avisar Camila, iniciou o processo, mas logo recebeu a informação que não esperava. O atendente explicou com objetividade que, por se tratar de um imóvel com propriedade dividida, a assinatura da irmã era obrigatória para qualquer operação que envolvesse garantia. Irritado, Marcos voltou para casa e chamou Camila para conversar. Sentou-se à mesa e disse com firmeza que era hora de agir, que aquele empréstimo seria o impulso necessário para finalmente iniciar um negócio sólido. Camila ouviu com desconfiança e respondeu que não assinaria nada sem analisar com cuidado. Marcos insistiu que a oportunidade não podia esperar, mas ela manteve a postura e afirmou que já tinha visto impulsividade demais causar prejuízo. Ele retrucou que ela sempre travava qualquer avanço e que a falta de coragem dela era o motivo de estarem estagnados. Camila respondeu que não permitiria que a casa fosse colocada em risco por decisões precipitadas. A discussão se intensificou e terminou sem acordo, deixando claro que a confiança entre eles estava se deteriorando. Sem o empréstimo aprovado, Marcos decidiu arriscar com recursos próprios e crédito pessoal. Investiu em um projeto mal planejado, acreditando que o retorno viria rapidamente. Porém, as despesas cresceram mais do que o esperado e os ganhos não apareceram. Parcelamentos começaram a se acumular, cartões atingiram limites e a pressão financeira aumentou. Ao perceber que precisava cobrir despesas básicas, Marcos tentou convencer Camila a contribuir mais, mas ela também enfrentava dificuldades. Camila havia relaxado na disciplina do trabalho desde que a casa passou para o nome dos dois. Acreditava que, com a possibilidade futura de venda, poderia viver com mais tranquilidade. Faltou repetidas vezes, chegou atrasada e perdeu prazos importantes. Em uma reunião final, ouviu que sua postura não demonstrava compromisso suficiente. Ao voltar para casa, comunicou a Marcos que estava sem emprego. Ele reagiu com incredulidade, dizendo que aquilo era irresponsável, mas ela respondeu que sempre contou com a segurança da casa como plano alternativo. Sem planejamento financeiro, as contas começaram a atrasar. Luz, água e manutenção passaram a ser discutidas como se fossem despesas inesperadas. Pequenos problemas estruturais da casa deixaram de ser resolvidos. Infiltrações não foram reparadas. Pintura descascou sem atenção. O imóvel que antes representava estabilidade tornou-se um peso constante. Marcos acusava Camila de não colaborar e ela o culpava pelas dívidas que ele acumulava. O ambiente tornou-se carregado, com silêncios prolongados e explosões ocasionais de frustração. Enquanto isso, Paulo vivia uma realidade oposta. Ele analisava suas aplicações com cuidado, diversificava parte dos recursos e organizava uma reserva mensal para despesas futuras. Não fazia ostentação, mas investia com prudência, garantindo rendimento estável. Mantinha a rotina disciplinada, frequentava os mesmos restaurantes modestos e cuidava do apartamento recém-adquirido como quem protege uma conquista legítima. Em uma conversa consigo mesmo, ao revisar suas planilhas pessoais, comentou que estabilidade não nasce depressa, mas de constância. A tranquilidade dele contrastava fortemente com o caos instalado na antiga casa. Com o passar das semanas, Marcos começou a receber notificações de cobrança mais frequentes. Tentou esconder a gravidade da situação de Camila, mas a tensão era evidente. Ela, por sua vez, passou a sentir o peso da decisão que tomou ao apoiar a saída do pai. Em uma noite particularmente silenciosa, sentaram-se na sala e, finalmente, encararam a realidade. Marcos admitiu que as dívidas estavam acima do que imaginava. Camila reconheceu que o emprego perdido
agravava ainda mais a situação. Em meio à discussão, surgiu uma reflexão que ambos evitaram até então. Camila comentou que se o pai ainda estivesse ali, ao menos as contas estariam organizadas e as decisões seriam mais ponderadas. Marcos respondeu que não se tratava apenas de dinheiro, mas de orientação e estabilidade que eles desprezaram. O orgulho impediu que transformassem essa constatação em pedido de desculpas, mas a culpa começou a se infiltrar na conversa. Apesar disso, o ressentimento ainda estava presente. Marcos afirmou que o pai poderia ter sido mais transparente sobre suas finanças, enquanto Camila disse que nada justificava a forma como o expulsaram. Entre acusações e reconhecimento tardio, perceberam que a liberdade que celebraram semanas antes havia se transformado em responsabilidade, para a qual não estavam preparados. A casa, antes símbolo de autonomia, tornara-se um lembrete constante das decisões precipitadas que tomaram. E com o passar dos meses, a situação deixou de ser apenas desconfortável e passou a ser crítica. Marcos recebeu uma notificação formal informando que uma das instituições financeiras havia iniciado uma ação de cobrança judicial por causa das dívidas acumuladas. O valor ultrapassava o que ele conseguia pagar em curto prazo, e como parte do patrimônio declarado envolvia a metade da casa, a possibilidade de penhora passou a ser concreta. Quando leu o documento com atenção, sentiu o peso da realidade bater com força. Não era mais discussão entre irmãos, era risco real de perder o único bem que possuíam. Ao mostrar os papéis para Camila, o desespero dela foi imediato. Ela leu cada linha 2 vezes e disse com voz tensa que aquilo poderia comprometer toda a propriedade. Marcos tentou minimizar, afirmando que era apenas uma pressão para forçar pagamento. Mas ela respondeu que não era mais questão de orgulho, era questão de sobrevivência. Pela primeira vez, ambos perceberam que o problema não era apenas financeiro, mas estrutural. A casa poderia ser vendida compulsoriamente, e todo o plano de liberdade que imaginaram estava ruindo. Sem alternativas claras, decidiram procurar Paulo novamente. Desta vez, não havia cálculo de herança nem estratégia de manipulação. Havia medo. Quando chegaram ao apartamento dele, a postura já não era de superioridade, mas de urgência. Paulo abriu a porta e percebeu a diferença no semblante dos dois. Marcos foi direto ao ponto, explicando a ação judicial e admitindo que as dívidas estavam fora de controle. Camila completou dizendo que a casa corria risco e que precisavam de ajuda para evitar um desastre maior. Paulo ouviu tudo em silêncio, sentado à mesa, com os documentos espalhados diante dele. Depois de alguns minutos, Paulo falou com serenidade. Disse que lamentava a situação, mas que as escolhas feitas tinham consequências. Marcos argumentou que não estavam ali para discutir o passado, mas para encontrar solução. Paulo respondeu que solução não se constrói com pressa, mas com disciplina, algo que sempre tentou ensinar. Camila, com voz mais baixa, reconheceu que erraram ao subestimar o peso das responsabilidades e pediu orientação sincera. Paulo deixou claro que não entregaria dinheiro para quitar dívidas que não contraiu. Explicou que o valor guardado ao longo de décadas não era reserva para corrigir impulsos alheios, mas garantia de sua própria segurança e qualidade de vida. Disse que ajudaria com orientação, mostrando como reorganizar despesas, negociar débitos e estruturar um plano de pagamento realista, mas que não abriria mão daquilo que construiu para cobrir erros repetidos. Marcos tentou insistir que, como pai, ele deveria apoiar a família em momentos difíceis, mas Paulo respondeu que apoiar não significa assumir responsabilidades que não lhe pertencem. Camila, mais contida, reconheceu que a expulsão foi decisão deles e que agora enfrentavam o resultado. Diante da firmeza de Paulo, os dois entenderam que não haveria resgate financeiro. Restava lidar com a situação de forma prática. Com orientação recebida, procuraram renegociar parte das dívidas, mas o montante acumulado era alto demais para ser resolvido apenas com parcelamentos. A alternativa mais viável tornou-se vender a casa antes que o processo avançasse de forma mais severa. O problema era que, devido à urgência e ao estado de conservação do imóvel, o valor obtido ficou abaixo do que imaginaram quando celebraram a liberdade meses atrás.
A venda aconteceu sem comemoração. O dinheiro foi usado prioritariamente para quitar débitos e evitar bloqueios mais graves. O que restou foi insuficiente para manter o padrão anterior, obrigando ambos a buscarem imóveis menores e mais simples. A mudança não foi apenas de endereço, mas de realidade. O conforto que consideravam garantido desapareceu, substituído por responsabilidade concreta e necessidade de reconstrução. Paulo acompanhou tudo à distância, sem interferir além do aconselhamento inicial. Continuou sua rotina organizada, revisando aplicações, ajustando investimentos e garantindo que os recursos acumulados permanecessem protegidos e rendendo de forma estável. Não fez discursos de vitória, nem exibiu superioridade. Limitou-se a viver com a tranquilidade que conquistou ao longo de anos de trabalho silencioso. Marcos e Camila, por sua vez, passaram a trabalhar com mais constância do que nunca haviam feito. O peso das decisões erradas os obrigou a amadurecer. Em conversas mais honestas entre eles, admitiram que confundiram liberdade com ausência de limites e que estabilidade não nasce de herança antecipada, mas de disciplina diária. A culpa, que antes vinha misturada com ressentimento, deu lugar a uma compreensão mais clara do que perderam ao expulsar o pai. No fim, o castigo não foi violento, nem espetacular. Foi a perda gradual de status, de